Aê, essa semana, 2 anos de veganismo. Eu sou a Luísa, isso vai Vegana. Sejam bem-vindos ou então bem-vindos de volta aqui no canal. E para comemorar esses 2 anos de veganismo, eu decidi fazer um vídeo com 5 coisas que eu gostaria de saber antes de ter virado vegana. Nesse vídeo eu vou falar muito sobre a minha experiência. Eu já fiz um vídeo sobre a jornada do veganismo e tal, que eu vou deixar nos cards aqui em cima, mas eu quero falar um pouquinho mais das adversidades que a gente encontra. E a primeira delas também foi tópico de vídeo, que é... Mas e as proteínas? E as doenças? Tá. Basicamente, todo mundo vira um expert em nutrição quando a gente anuncia que a gente virou vegano, ou então quando a gente informa que não vai comer determinado prato porque ele contém alimentos de origem animal. É comum nessas situações a gente ser alvo de uma enxurrada de perguntas, às vezes de alguém que já está com a cabeça bem formada de que eliminar esse tipo de alimento vai dar ruim. E de bônus, às vezes a gente recebe ainda alguma historinha de algum conhecido, do amigo, da vizinha, do tio, que ficou muito doente, foi para o hospital e, olha só, era vegano ou vegetariano. Para pessoas mais velhas, a ideia, a imagem do vegetariano, ela vem grudada com a imagem da pessoa que é doente. E é uma construção social. A gente entende. Eu juro pra vocês que toda vez que eu resolvo gravar um negócio, passa um carro ou um cachorro resolve fazer um barulho louco. Às vezes é o próprio meu cachorro. No caso hoje do vizinho. E aí tem umas cartas na manga aí que já me salvaram. Teve uma vez que eu fui questionada sobre fraqueza e desnutrição de uma alimentação vegana e eu pude lembrar esta pessoa que os animais mais fortes da natureza são herbívoros. Se a gente for pensar um rinoceronte, olha como ele é forte, ele é grande. Ele se alimenta de plantas. E aí a pessoa me disse: mas a gente é diferente, a gente não foi feito para isso. E aí eu lembro para essa pessoa dos chimpanzés, primatas, nossos quase gêmeos genéticos, muito próximos de nós, que são inteligentes, que têm uma estrutura fisiológica parecida com a nossa e que na sua maioria comem plantas. Ora, a gente até pode pensar que os animais que vivem mais tempo, tartarugas marinhas, são herbívoros. Então esse é o tipo de coisa que às vezes é bom ter na manga, porque isso quebra muito argumento e a gente nem entrou na seara de ser ético ou não. E não discutimos nenhuma informação de valor nutricional. Acho que é uma boa saída. Aí, assim como tem o questionador maldoso, tem o outro lado da moeda, que é a pessoa que vem e diz assim: Nossa, que corajosa. Eu nunca ia conseguir viver sem comer carne. eu virei uma pessoa especial agora por causa disso. Não. A gente pode entrar numa discussão do quão especial a gente é quando a gente escolhe não explorar animais, mas ainda assim são escolhas dietéticas. Eu posso ser vegana pela minha saúde exclusivamente e dane-se os animais. Não é o meu caso. O meu caso, inclusive, é exatamente o contrário. Os animais foram a minha principal motivação nessa jornada pro veganismo.
E às vezes a gente meio que vira atração onde a gente tá quando nós somos os únicos veganos da mesa. E tem gente que realmente está curiosa e quer entender mais. E é uma boa forma da gente compartilhar a informação quando a gente está afim. Pode ser também muito desagradável se a gente não quer conversar sobre isso no momento, se a gente se sente meio invadido. Mas isso acontece. Porque as pessoas têm curiosidade de saber como funciona. Como é esse mundo estranho, mas o que come? E é muito engraçado, né? Porque se a gente tirar prato tradicional brasileiro, arroz, feijão, batata, salada, farofa. Se tirar. E ovo, né? De vez em quando. Se tirar o ovo, se tirar a carne, tirar o bacon da farofa, olha tudo que sobra. Todo o reino vegetal, as frutas, os legumes, os grãos. Gente, é tanta comida que eu acho que a gente se limita tanto em pensar só carne, leite, ovo, que a gente nem enxerga direito o quanto isso ocupa um espaço muito pequeno em todo o espectro de alimentação. Ou então é porque a pessoa realmente tem uma alimentação muito industrializada e essa é uma situação bastante complexa, porque rótulos mostram que existe produto de origem animal onde a gente menos espera. E essa é a terceira coisa que eu gostaria de saber. Me preparar psicologicamente para ler todos aqueles rótulos. Ou então fazer uma mudança para uma alimentação sem embalagens, que obviamente é o mais saudável, mas a gente sabe que dá vontade de comer uma porcariazinha de vez em quando. E aí, quando eu digo que tem leite e produto de origem animal em coisas muito aleatórias, tem mesmo, tá? Eu tava lendo pra fazer o roteiro desse vídeo. Sim, eu faço roteiros dos vídeos. A bagunça é roteirizada. Que vai leite. É leite? Vai proteína do leite, vai caseína para fazer giz de quadro branco. Tem uso de ossos de animais no branqueamento do açúcar. Se usa partes de animais em processos de clarificação de vinhos brancos, em processos de cerveja. Tem várias coisas que nem estão no rótulo. E aí a gente precisa fazer uma pesquisinha ou entender que para algumas coisas a gente vai assumir o risco, para outras não. E aí sempre vai ter uma polícia vegana querendo fiscalizar a tua carteirinha, a tua alimentação. E às vezes essa polícia é a gente mesmo. Eu sei que o veganismo é algo muito complexo, que não fala só de comida, que fala de comportamento, que fala de compaixão pelos seres, independentemente deles serem de outra espécie, que fala sobre evitar ao máximo a exploração de qualquer ser vivo. Mas talvez a tua única alternativa para comer alguma coisa naquele momento seja um salgadinho da Elma Chips. Mas a Elma Chips é uma marca multinacional, deve ser de uma Unilever da vida, que deve ter alguma linha que financia rodeio. Sim, mas talvez naquele momento, levando em consideração o possível e praticável, essa tenha que ser a escolha. Eu sou super a favor da gente votar com o nosso dinheiro e não financiar essas marcas que vão lançar a linha vegana até só para fazer mais grana. Mas antes da gente fazer o julgamento lá naquela foto que apareceu na timeline, vale a pena a gente fazer uma reflexão e deixar de ser tão polícia vegana
e ter um pouquinho mais de compaixão com as pessoas. Até porque, e essa é a quinta e última coisa que eu gostaria de saber antes de me tornar vegana, é que veganismo é um processo. A gente pode começar eliminando alguns produtos, a gente pode começar reduzindo, toda redução é benéfica, a gente tá botando menos dinheiro nessa indústria de exploração animal, a gente tá limpando um pouquinho mais o corpo da gente e talvez exista um vínculo emocional com alguma coisa. Talvez, sei lá, tu mora num lugar em que é impossível fazer de outra forma, mas o intuito da gente reduzir, repensar e gradualmente fazer essa transição é muito importante de ser identificado como o central. Eu não vou jogar fora coisas que eu tenho, comidas que eu tenho, para simplesmente fazer substituição por veganos. Eu não vou botar fora um sapato que eu tenha de couro de uma época em que eu comia carne e que eu não era vegana só porque ele é de couro. Na verdade, eu até acho que é uma injustiça e uma desonra com o animal quando a gente simplesmente põe no lixo, que a gente sabe que vai para um aterro sanitário, a grande maioria das roupas. Então é um processo, a gente tem que enxergar isso, tem diversas coisas para melhorar, é talvez um processo eterno e traz reflexões que são muito profundas e que, sério, se a gente parar para pensar, vai muito longe. Se eu parar para pensar a minha relação com o mundo, com a natureza, e o quanto eu ainda consumo, por exemplo, combustível fóssil, porque eu tenho um carro, e que eu ainda compro coisas que vêm com plástico, sempre existe uma etapa para melhorar. E isso que é o importante de enxergar o veganismo como um processo. Nunca termina, o que é um pouco exaustivo, mas nunca termina. E ao mesmo tempo a gente sempre tem uma oportunidade de contribuir um pouquinho mais, de melhorar um pouquinho mais a forma como a gente vive e usa o espaço e a natureza que a gente tem. Eu realmente espero que a gente possa, nos anos que estão por vir, cada vez mais nos conscientizarmos de que a gente vive num lugar fantástico, os animais são fantásticos, a vida, a natureza, e que toda vez que a gente faz escolhas ruins ou escolhas menos interessantes, a gente estraga um pouquinho dessa natureza. E que só com muito trabalho individual e falando, seja por um canal do YouTube, seja no Twitter, seja falando com a tua família, só assim a gente vai conseguir conscientizar as pessoas e cobrar as pessoas que têm capacidade de criar políticas públicas que de fato preservem a natureza, preservem o planeta, que a gente possa votar com consciência, para que a gente não tenha pessoas malucas que dizem que o boi é o bombeiro do Pantanal como ministro da Agricultura. E que a gente possa viver nessa terra por o tempo que for possível de cada existência e que a gente deixe para as existências posteriores um planeta repleto de natureza, de diversidade e com todas as possibilidades que a gente encontrou nele um dia. Espero que esse vídeo tenha sido legal e tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre o que acontece quando a gente se torna vegano. Que em 2021, quem sabe, se tu ainda não fez essa transição, não iniciou essa transição, pense sobre isso e possa
fazer parte de um mundo, ajudar a construir um mundo sem exploração animal, sem exploração humana e sem exploração feminina, que a gente seja livre, sem pandemias, porque o assunto menos comentado de 2020, honestamente, foi a relação entre confinamento animal e doenças. Não tinha vindo ainda assim nesse nível que veio o corongão. Mas, se vocês lembram de gripe aviária, gripe suína que tinha na China, Bangu, há um tempinho atrás, tem a ver com confinamento animal. Então a gente tem que repensar isso, porque do contrário a gente precisa se acostumar. E que horror, né? Eu vou terminar esse vídeo com um tom muito entristecedor, mas a gente vai ter que se acostumar a viver em confinamento, assim como os animais, né? Por algum tempo no nosso futuro, porque é inevitável. A gente tem que repensar e conversar sobre isso, fazer as perguntas difíceis, falar sobre os assuntos difíceis. E eu espero ver vocês no próximo vídeo.